Alô, meu povo, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. Para quem não conhece, é o nosso podcast da Ponta. Está disponível tanto no Spotify quanto no nosso canal do YouTube. Se você ainda não conhece, acesse por lá, compartilhe, curta nossos vídeos e acompanhe todos os conteúdos que a gente posta, muita coisa bacana sobre tecnologias para pecuária, pecuária de precisão, entre outros assuntos muito relevantes aí para a parte de pecuária. Eu sou Milena Marzocchi, estou aqui como apontadora ou apresentadora desse podcast. Sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. E o objetivo desse podcast é compartilhar conhecimento com você que é amante da pecuária, que gostaria de saber mais informações, que atua nesse ramo, atua em fazendas, em propriedades, em confinamentos, e que você possa aplicar todo o conhecimento adquirido aqui na sua propriedade. Hoje nós estamos com um convidado especial, também integrante do time da Ponta. Vou chamar ele aqui. Olá, Vinícius, tudo bem? Tudo certo, Milena. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter topado participar com a gente. Então, pessoal, a pauta de hoje do nosso podcast vai ser sobre gestão orientada a dados. Nosso convidado é o Vinícius. Ele é formado em estatística, também é mestre em bioestatística. Ele está nesse ramo já tem quase 10 anos e atualmente ele é gerente de serviços da Ponta, fazendo toda a gestão da equipe de implantação de softwares, as instalações de hardware e também do time de suporte. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Vinícius. Obrigado, Milena. Então, para a gente começar o bate-papo aqui, Vinícius, eu queria que, para a gente contextualizar o pessoal, né, a gestão orientada a dados ela é uma etapa muito importante em diversos negócios, não só na pecuária, qualquer negócio como saúde, negócios na parte de ciência, a parte de saúde, a parte de administração, exige essa gestão com base em dados. Então, para contextualizar o pessoal, explica para a gente um pouco sobre esse conceito do que é tomar decisões com base em dados. Perfeito. A gestão orientada a dados é algo que cada vez mais vem se tornando muito importante em diversas áreas, né? Em algumas delas já é algo até antigo, né? Então, na área financeira mesmo, a gente tem casos aí de bancos, né, desde o século XIX, que já atuam com isso, né? E muitas vezes usando nomes distintos, como inteligência de mercado, inteligência de negócio, fazendo pesquisas, olhando seus dados históricos para tomar decisão. Então, a tomada de decisão, ela acontece a todo momento no negócio, seja qual for o setor. E antigamente, né, a gente costumava tomar muitas essas decisões baseadas em algum tipo de insight, de sentimento, somente baseado na opinião. Isso acontece até hoje, só que isso tem uma limitação. Isso não é replicável, né, tem seus vieses. A partir de então, a gente pode utilizar os dados, né, para auxiliar nessa tomada de decisão. Eu trabalhei durante muito tempo como consultor, justamente auxiliando empresas a tomar decisões com base em dados, e eu costumava classificar os meus clientes em 4 níveis, né? Primeiro, é aquele cliente que ele não usa dados para nada. Ele realmente, às vezes até tem uma aversão a dados. Muitas vezes é um cliente que tem um perfil muito especialista, então ele é alguém que é muito entendido daquele assunto, não vê a necessidade de ter esses dados em mãos. E isso é algo muito perigoso, por mais que uma pessoa entenda do assunto, vão existir assim, cenários, ações, intervenções que não tem como a pessoa prever, né? E também todo mundo tem suas limitações, certo? Passado esse nível, nós temos um cliente que ele usa assim, os dados, só que ele usa os dados justamente para confirmar a sua opinião. Então ele escolhe os dados a serem utilizados de forma seletiva, né? Então, quando os dados mostram aquilo que ele não deseja, não lhe interessa, eles são ignorados. Isso também é um caso muito perigoso, também muito comum, né, que a gente enfrenta aqui na pecuária. E, bom, é uma barreira a se vencer. Passado isso, a gente ainda tem um terceiro nível, que sim é a pessoa que dá valor aos dados, porém, acredita cegamente nos dados. Então, recebeu o dado, olha aquilo e vê que o dado é algo como se fosse uma verdade, o que também não é o caso, né? Nós vamos falar daqui a pouco, mas quando a gente fala de análise de dados, um conceito que é intrínseco a isso é erro, né? Então, é muito importante entender isso. E quando você toma os dados assim como se fosse essa verdade absoluta, a gente vai cair em algumas armadilhas, né? E por fim, sim, aí é o cliente que usa os dados, mas entende que eles são uma ferramenta.
E como uma ferramenta, né, eles têm que ser aliados a outros fatores. Então, o dado ele é um suporte à minha decisão, mas eu vou considerar outros aspectos. Aí sim, opiniões, especialistas, ideias, né, até a questão do próprio sentimento. Né? A gente costuma falar que estatística é algo, uma ciência exata, mas na verdade a gente trabalha com a incerteza, não com a certeza ou com a exatidão. Então, isso é um conceito muito importante a gente ter quando nós estamos trabalhando com gestão orientada a dados. Muito bom, Vinícius. Então, tem esses níveis de maturidade, podemos dizer assim, né, de como cada um usa esses dados, né, que tem em mãos. E acho que o que é mais natural é que a pessoa que gostaria de ter uma gestão mais apurada, ela evolua entre esses níveis, chegando até o último nível com a informação mais precisa e realmente tomando decisão com base nesses dados, certo? Não, E aí, isso Vinícius, mesmo. o que a gente vê muito na produção pecuária, na parte de pecuária, quando a gente fala de dados, acho que os primeiros dados que são gerados da parte de produção, que devem ser olhados, né, são os índices zootécnicos. Tem uma variedade muito grande de índices, como taxa de desmame, taxa de prenhez, toda a parte da estação de monta, peso ao nascimento, peso ao desmama, entre muitos outros importantes, né, pessoal? Não vou falar todos aqui, porque é uma lista enorme, cada um acaba olhando por os que fazem mais sentido, né? Tem alguns que são mais clássicos, digamos assim, de serem avaliados, e todos esses dados são muito importantes. Mas quando a gente fala da produção como um todo, da gestão, tem outros dados, como os dados contábeis, a parte fiscal, a parte administrativa, toda a parte financeira de custos, e isso também são essenciais quando a gente fala da gestão, né, Vinícius? Exatamente. Quando a gente vai falar de indicadores, primeiro é importante a gente entender o que é uma métrica, né? Então, a métrica, ela nada mais é do que um resumo dos dados. Por que a gente utiliza métricas? Porque vamos imaginar que eu tenho ali milhares de animais hoje na minha propriedade. Então, eu tenho esses dados controlados de forma individual. Excelente. Só que eu não vou ter o tempo ali de olhar linha por linha, né, cada característica de cada animal. E não é só uma questão de tempo, é também de praticidade, né? Eu vou deixar escapar algum resultado, eu não vou conseguir fazer essas correlações olhando os dados de uma maneira bruta. Então, quando nós fazemos uma métrica, a gente nada mais faz do que um resumo dos dados e transforma aquilo numa informação. Né? Ao fazer isso, intrinsecamente, a gente está perdendo informação. Então, eu pegar, por exemplo, 20 mil animais e eu calcular um peso médio de entrada, eu vou ter uma única informação agora, só que eu perdi algo nesse processo. O que a gente perde? Né? A gente perde, por exemplo, o conceito de variabilidade. Eu posso ter 20 mil animais com pesos idênticos e gerar uma média. Eu posso ter 20 mil animais com pesos muito distintos e gerar essa mesma média. Então, um cuidado que a gente tem quando nós trabalhamos com métricas é entender que sim, nós estamos sendo mais práticos, porém, em troca, estamos sendo menos precisos. Né? Então, é muito importante, quando nós trabalhamos com indicadores, entendermos qual que é o nosso objetivo, certo? O que a gente quer olhar com aquilo? E aí entra um outro aspecto. Normalmente, junto a uma métrica, a um indicador, existe uma meta. E a meta costuma ser um dos fatores que eu utilizava para avaliar a maturidade de um cliente. Como que se chega nessa meta? Então, voltando ali à minha classificação, é muito comum um cliente que ele calcula a meta do ano que vem, por exemplo, baseado puramente em sentimento. Então, faturei X esse ano, ano que vem eu consigo fazer 2X. Baseado no quê? Muitas vezes em nada. Então, não utiliza os dados para chegar no resultado apurado. Isso, consequentemente, vai gerar uma frustração, um mau planejamento e, às vezes, até a falência daquele negócio, certo? Então, isso daí é muito importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso desses indicadores, principalmente na pecuária. Como você comentou, né, Milena, nós temos dezenas de indicadores que já são clássicos e todos eles têm a sua utilidade. Ao mesmo tempo, o que eu vejo muito em campo? Por eles serem clássicos, vamos colocar assim, eu vou utilizar todos. Né? Então é muito comum eu ver relatórios, painéis de gestão à vista em clientes que existem lá dezenas, para não falar centenas, de métricas e gráficos. Mesmo isso já sendo uma forma resumida, né, de estar olhando para esses dados, eu não consigo tirar um resultado apurado disso. Não é sustentável, né, fazer esse tipo de análise.
Então, é muito importante realmente a gente identificar para que serve aquela métrica e quais são os pontos fracos ou não dela. Será que ela faz sentido para o meu negócio? Então, é muito importante entender qual que é a sua modalidade de negócio. Você é um prestador de serviço? Não, você tem ciclo completo, então eu vou separar minhas métricas. Vamos olhar isso por sistema produtivo? Você trabalha com diferentes raças, isso tem um impacto nos seus índices zootécnicos? Tem? Então, que tal a gente trabalhar e controlar isso de forma separada? É muito comum eu chegar no cliente e ele me falar o seguinte: eu tenho um GMD de 1,2 na minha fazenda inteira. E essa é uma informação que realmente ela não quer dizer nada, porque eu posso ter muitos e muitos fatores ali, gerando uma média que muitas vezes não representa a realidade. Vamos imaginar que às vezes eu tenho 2 grupos de animais bem distintos, né? Seja sexo, raça, qualquer outro critério que faça essa distinção, e um ali me deu uma média, né, seja GMD ou qualquer outro indicador, né, um pouco abaixo e outra acima, né? Na média dessas 2 médias, né, eu vou ter esse 1,2, então não me representa nada da minha realidade, né? Então, eu acho que aí é onde se peca muito hoje. Usa-se os indicadores, né, porque eles já são conhecidos, mas eles são muito mal aplicados, né? Então, eu acho que um dos pontos ali que aqui o nosso ouvinte já tem que tomar muito cuidado é fazer essa revisão. Eu consigo usar esses indicadores para alguma coisa? E refletir se eles realmente têm aplicabilidade hoje na tomada de decisão ali no negócio. Entendi, Vinícius. Acho que fica bem claro assim para o pessoal que os exemplos são variados, né? A gente tem níveis diferentes, mas que acho que o resumo dessa sua fala agora é que se você tiver uma grande média dos animais, você também vai no futuro tomar uma decisão provavelmente mediana, certo? Se você não estiver analisando corretamente, não estiver separando, categorizando e utilizando um indicador que faça sentido para o seu negócio. Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, você faz de um jeito e o seu vizinho faz de outro, né? Não adianta querer replicar. A gente tem fazendas vizinhas que têm realidades totalmente diferentes, inclusive de clientes, então não adianta querer replicar o que o seu vizinho está fazendo, os resultados vão ser diferentes também, tá? E aí, pensando em tudo isso, Vinícius, quando a gente fala de todos esses dados que merecem essa atenção e para essa análise mais apurada, eles precisam ser coletados de alguma maneira, né? E hoje existem algumas ferramentas que estão disponíveis para o pecuarista para fazer essa coleta de dados. Perfeito. E aí, quais são essas maneiras de realizar essa coleta, assim, que ela seja também de forma precisa, né? Hoje, basicamente, eu vejo 2 formas de coleta que são comuns aí no campo, né? A primeira é a inserção manual. Então, ali eu tenho uma pessoa inserindo esses dados em algum sistema, né? Isso nunca vai sumir do mercado, né? É uma prática que vai desde um dado de custo, de um documento, uma nota fiscal, uma movimentação no sistema, uma aplicação, né? Hoje, então, qualquer dado é passível de ser feito dessa forma. Só que também intrínseco a esse tipo de ação, eu tenho um erro humano que vai acontecer, né? Então, o que nós podemos fazer para minimizar esse tipo de erro? Primeiro, você ter um sistema que dificulte que o erro aconteça, né? Então, assim, uma ferramenta que é amplamente utilizada no mercado, por exemplo, é o Excel. O Excel é uma ferramenta extremamente poderosa e flexível, só que, ao mesmo tempo, ela vai te facilitar o erro. Por quê? Eu não vou ter uma governança, então qualquer um vai poder editar, mudar, né? Eu também não vou ter, muitas vezes, travas ali dentro dela. Então, mas eu posso fazer alguma programação nessa planilha para evitar? Pode, mas o tempo que vai ser levado para isso, né? E o nível de controle é muito, muito custoso, né? Então, a adoção de um sistema de gestão, né, que faça as devidas revisões, travas quando necessárias e auditoria, se forem o caso, correções também, é essencial quando a gente fala de inserção ali de dados, né? Um outro ponto também muito importante é a questão de capacitação e processo. Então, quando você depende de pessoas, por melhor que seja o sistema, a gente ainda vai ter esse fator humano. Então, se você não tem os processos bem definidos, se você não capacita os colaboradores, não revisa essas inserções de informações, né, a gente não vai conseguir garantir a qualidade dos dados. Além disso, né, a gente também tem um outro aspecto,
que não é possível em tudo, mas hoje em muitas operações já consolidada, que é a automação da coleta dos dados, a partir de equipamentos. Então a gente vai ter balanças, né, seja desde balanças ali para balanças rodoviárias para coleta do peso de insumo, ou até o peso médio dos animais numa carreta, a balança no curral de manejo, ou até uma balança de peso aí voluntário, individualizado de cada animal. Inclusive, a questão de você também estar trabalhando com a automação dos pesos, né? Tanto na parte da fábrica e fornecimento são essenciais. Porque o que acontece? A gente costuma falar aqui no meio, né, da parte de dados, que essencialmente tudo que você trabalha com dados é uma eterna briga entre praticidade e precisão. Então, se eu não tiver uma automação, por exemplo, ali da parte de fornecimento de trato, como é que eu vou coletar esse dado? Eu vou levar uma ficha de papel, né? E aí pensa um motorista que hoje ele está ali com uma balança ali do lado dele, ele tem que abrir a bica para soltar essa ração, ele tem que estar dirigindo, ele tem que estar olhando várias coisas que podem estar acontecendo ali, e ainda parar a cada curral para anotar o peso. Isso pode acontecer de forma precisa? Pode, só que o que acontece? Quando você aumenta a precisão da coleta, nesse caso, você aumenta o seu tempo de operação. Então, eu já vi casos de clientes que, por não automatizarem o processo, aumentavam em 2, 3 horas o seu tempo de operação. Será que compensa? Para eles não compensava. Então, se você faz as contas e põe na ponta do lápis, você vê que adquirir esses equipamentos vai te garantir não só a precisão na coleta, mas também ganhar o tempo a nível operacional, né? Então, o ponto é esse. Todo o processo de coleta ele é passível de algum tipo de erro. A constante validação desses dados e desses processos é necessária para que assim a gente possa garantir que esses dados eles são fidedignos, né, e tem alta acurácia nessa coleta. Com certeza, Vinícius. Acho que fora todos os benefícios que tem ali de você conseguir retirar um pouco do erro humano, né, por conta de uma automação, por conta de uma pesagem voluntária e automatizada, você ganha precisão nos dados e ganha agilidade na operação, agilidade na rotina, que é tão importante, né? Quem está no meio da operação e sabe o tanto de tarefas que tem dentro de um confinamento, dentro de uma propriedade rural, e você ganhar 2 horas a mais no dia pensando somente porque você otimizou o trato com um equipamento, né, uma tecnologia que veio para automatizar e entregar isso de forma mais prática, realmente é um diferencial muito grande. E aí, pensando em tudo isso, Vinícius, o que você indicaria assim, para quem não tem nenhuma tecnologia, o que a pessoa pode começar a buscar quando ela pensa em gestão orientada a dados? Acho que um primeiro passo importante é fazer um mapeamento, entender quais dados são coletados, de que forma, com qual frequência, qual o custo dessa coleta. Toda coleta tem um custo, mesmo a inserção manual. Então, eu vou dar um exemplo simples. Vou imaginar que eu sou um confinamento que faz uma compra muito frequente de insumo. Então, eu recebo, vamos imaginar, não sei, 5 notas fiscais por dia. Então, eu vou estar inserindo esse dado num sistema pecuário, às vezes até num sistema contábil. Quanto tempo eu gasto? 2 minutos por nota? Né? Então, eu faço em 2 sistemas, então 4 minutos, aí já vão ser o quê? 5 notas. Eu já vou ter o quê? 20 minutos, talvez 30 por dia. Né? Então, multiplica isso por 30. Qual que é o salário desse colaborador? Então, você já consegue, de uma forma até bem simples, começar a estimar. E assim, o problema não é ter uma coleta cara. O problema, muitas vezes, é que as coletas caras, né, ou custosas, mesmo em termos de tempo, elas não têm qualidade. Né? Então é importante entender também, ok, consegui estimar o tempo, às vezes eu consigo até estimar em dinheiro, mas em qualidade. Qual que é o erro? Qual que é a recorrência? Então, o mapeamento seria a fase inicial. Depois desse mapeamento, entender o seguinte: quais são os dados mais valiosos para mim hoje, para minha tomada de decisão? Custos, o técnico, etc. Claro que a gente quer que tudo seja coletado da melhor maneira, mas existem dados que às vezes têm mais valor em determinados momentos. Então, vamos olhar esse dado aqui. Ele está com uma qualidade interessante? Não. Ok. Então, quais são as formas que a gente pode sim trabalhar para aumentar a coleta? E assim, a gente vai pensando muitas vezes em adesão de novas tecnologias para melhorar o controle, né,
da coleta desses dados. Você usou um termo outro dia, né, a gente estava conversando sobre um termo da análise estatística. Se entra muito lixo, provavelmente vai sair muito lixo. Era isso? Mais ou menos isso? Isso mesmo. A gente fala assim que a coleta, né, ela é uma etapa, é a etapa mais importante da análise de dados e é a mais ignorada. Por quê? Todo mundo quer ver o resultado, um gráfico bonito, uma métrica legal, né? Mas a coleta é ignorada. E realmente, não existe. Se os seus dados são ruins, nenhuma análise vai tornar aquele dado valoroso. Por quê? A análise de dados, o papel dela é só refletir a realidade. E a realidade, no caso, é o que os dados estão dizendo. Né? Então, se os seus dados estão viesados ou estão coletados de forma errada, né, isso daí vai gerar resultados assustadores. Né? Então, às vezes são coisas muito simples. Exemplo, muito tempo atrás eu lembro de um cliente que ele não leu corretamente um campo e era uma informação de peso. E ao invés de colocar em quilogramas, ele colocou em gramas. Né? Isso parece algo, uma questão fácil ali. Sim, parece pequeno, mas isso gerou resultados assustadores. Por quê? Como o sistema entende que aquilo é em quilo, né? Então, todos os resultados consequentes, índices ou técnicos, financeiros, tomar de decisões, passaram a ser todos errados. Né? Então, assim, um cuidado de algo às vezes pequeno, que você, na verdade, um descuidado em algo mesmo pequeno pode gerar resultados absurdos, né? Então, assim, sim, é muito importante essa etapa e, como eu comentei, né, é a etapa que menos se dá importância muitas vezes. Né? Exato. Imaginou um ganho de peso de 1,2 quilos está confundido com 1,2 gramas, né? Então, a diferença vai ser, realmente o resultado não vai ser legal e a análise vai ficar totalmente comprometida. Então, pessoal, a importância de você ter essa coleta bem feita e as tecnologias estão aí para otimizar e ajudar os processos, seja qual for a atividade. Se você tem uma criação a pasto, se você tem uma operação de um confinamento, se você tem a automação, como a gente falou aqui, as balanças de pesagem voluntária, que você consegue fazer um acompanhamento diário do animal. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui, um episódio do nosso podcast só falando sobre o intergado BIF, que são essas balanças que a gente está se referindo aqui. Então, todas essas tecnologias elas vêm para colaborar com o pecuarista. Muitas vezes ela é vista como um investimento a mais, como uma coisa que não vai ter um retorno, ou muitas vezes até no descaso, mas se você quiser ter uma alta maturidade, realmente ter uma gestão orientada, é super importante você ter esse acompanhamento. E as ferramentas, novamente, vêm para te ajudar. Muitas automatizadas, como o Vinícius falou, tirando o erro do olhar humano, né, do erro humano, e trazendo muito mais precisão para a tomada de decisão. Eu acho que quando a gente fala dessa parte de tecnologias, são muitos desafios. Exige treinamento de uma equipe, exige uma implantação bem sucedida, exige, né, que todo o time de colaboradores esteja engajado em utilizar a tecnologia e consiga extrair o melhor que ela pode oferecer. Né? Porque eu acho que quando a gente fala de um sistema de gestão, né, Vinícius, você pode explicar melhor para o pessoal, o universo de resultados e dados é enorme. E aí você realmente vai imputar, né, adicionar, colocar esses dados que fazem sentido para você, para na hora que você conseguir puxar um relatório financeiro lá no final, que é o realmente mais interessante de você olhar, esses dados estejam certos e você consiga analisar claramente. Não, perfeito. Isso mesmo. Acho que aí para o nosso ouvinte, né, o que pode ajudar muito quando a gente fala de ferramentas, então, né? Primeiro, qual sistema hoje você usa para estar armazenando os seus dados, certo? Esse sistema, ele tem uma governança? O que é isso? Eu consigo diferenciar e parametrizar quem pode inserir esses dados, quem pode editar, quem pode deletar, né? Eu consigo saber quem alterou esses dados? Então, isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Outra coisa, eu consigo parametrizar as minhas operações e processos de forma que eles sejam mais padronizados possíveis? Isso também é muito crítico, porque se eu não tiver essa padronização dos processos, né, nós estamos vivendo um momento de alta rotatividade. Então, não adianta nada eu estabelecer um conceito, um critério muito bom, às vezes
está muito no colaborador. Esse colaborador sai, entra outro, muda tudo, então eu posso perder o padrão ou às vezes até inutilizar o histórico desses dados, né? Então, nas ferramentas de gestão é muito importante essas considerações. E nas ferramentas de automatização de coleta, é importante sempre olhar a precisão. E também não só a precisão, mas um ponto também que é importante a gente falar, né? A gente estava falando justamente que a coleta, muitas vezes, ela é ignorada, não é tão valorizada. Então, o que é muito comum? Eu faço aquisição de uma ferramenta que automatiza algum tipo de coleta, né? E sim, a ferramenta tem a responsabilidade de fazer isso, mas vai existir um fator humano ainda no processo. Por quê? Qualquer forma de mensuração, ela está sujeita a um erro, ela tem um nível de precisão. Então, seja uma balança, seja uma central de inteligência que colete esses dados de um caminhão, de um misturador, que seja, né? Vão existir etapas de manutenção, de limpeza, de calibração. E isso é responsabilidade da fazenda. Tem que fazer parte da rotina, tem que estar no processo. E quantas vezes eu já não vi isso sendo ignorado, né? E os reflexos disso, né, podem impactar justamente na coleta, mesmo ela sendo automatizada. Então, se eu não faço os devidos procedimentos de manutenção, numa balança, por exemplo, eu posso ter impactos ali numa célula de carga, né? E um erro justamente nas minhas pesagens, certo? Então, algo que nós provemos, né, sempre que nós indicamos, implementamos esse tipo de solução ao cliente, justamente são esses procedimentos para que eles sejam devidamente cumpridos, né? Mas, se não existir dentro da fazenda também a cultura de que isso aconteça, né, a gente não consegue fazer essa garantia, por mais robusto e melhor que seja a solução. Toda tecnologia precisa de pessoas para operar, para cumprir essas boas práticas, vamos dizer assim, né, Vinícius, que são sempre recomendadas, né, no momento da implantação, no momento do treinamento, todas essas boas práticas são passadas para o time de colaboradores da fazenda, e aí realmente vale o reforço, vale toda essa parte de monitoramento, se está sendo cumprida, porque realmente, como a gente falou, se não for coletado de forma adequada, o seu dado não vai ficar legal, você vai ficar com um dado deficiente e uma análise deficiente no futuro. Então, o dado pode estar maquiado, o número pode estar errado, tem uma série de fatores que podem acontecer e comprometer essa análise no futuro. E aí, pensando na parte de análise, Vinícius, a gente vê muitas fazendas hoje tendo pessoas só para realmente olhar esses dados e trazer insights, né, trazerem soluções de melhoria para dentro da propriedade. Isso tudo exige um profissional qualificado para isso, que saiba operar o sistema e saiba realmente analisar todas essas informações. E aí eu acho que é uma oportunidade para o mercado de trabalho interessante também, pensando nesse sentido, não é? Sim, eu estive recente em algumas propriedades e eu vi realmente que tem uma gestão mais avançada, né? Times de controladoria. São profissionais que justamente o papel deles é validar os dados que estão sendo coletados em campo, né? Fazer essas devidas revisões, os questionamentos sobre. Eles são guardiões da qualidade dos dados hoje dentro das fazendas, né? É óbvio que não é toda a propriedade que consegue ter esses profissionais ou tem porte ainda para adquirir, mas eu falo que é uma questão de mentalidade, né? Também já fui em fazendas que não tem esse tipo de departamento, tem dados excelentes, porque essa cultura ela já está intrínseca em todos os colaboradores, né? Não importa o nível hierárquico que ele está dentro da fazenda, ele entende a importância daquele dado, né? Então ele sabe o procedimento que ele tem que cumprir e ele faz isso parte da rotina dele, né? Então, sim, existem esses dois casos hoje, mas eu vejo que a tendência cada vez mais vai ser a formação de áreas, né, de profissionais específicos, porque esses profissionais muitas vezes não são da área, né, não são da área agronômica, zootécnica, não são médicos veterinários, são profissionais de outras áreas que eles vêm no papel mesmo de auditores internos, né? E isso é importante também, porque mesmo sendo interno à fazenda, ele gera um senso de fiscalização, de cobrança, de qualidade muito alto. Então, nós vemos hoje em clientes que possuem esse tipo de departamento dentro da empresa,
que o nível de seriedade, de qualidade e rigor dos dados é muito, mas muito alto. Pois é, então assim, pessoal, não é uma regra assim, mas se tiver oportunidade, com certeza vai ter esse rigor, né? Tanto aí na cobrança quanto no controle dos dados que estão entrando. Mas, como o Vinícius bem pontuou, temos outros clientes que não têm esse departamento, não existe essa pessoa específica para fazer essa controladoria, e os dados estão muito redondinhos, muito bem avaliados, possibilitando a gestão orientada a dados, né? Que é o nosso tema aqui hoje. E aí, para encerrar, Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os desafios, né, e tendências futuras para essa modalidade, né? Eu acho que ela é crescente, na minha opinião. As indústrias, de forma geral, inclusive a pecuária, que é o nosso foco, está se modernizando cada vez mais e caminhando cada vez mais para isso. Qual que é a sua opinião? Eu também vejo essa mudança nos últimos anos. Eu acho que com as mudanças constantes e esses altos e baixos que nós temos no mercado no geral, entendeu-se que a gente precisa de uma gestão cada vez melhor, né? E tomar a margem de erro para tomada de decisões diminuiu. Então a gente não tem mais tanto espaço para tomar decisões erradas, né? E para tomar decisões mais assertivas precisamos de dados, né? Então realmente isso já mudou bastante. Porém, ainda é uma mentalidade cultura que precisa ser mais disseminada, sim, né? Como eu comentei ali, na questão dos níveis de maturidade, muitos ainda pecuaristas estão nos primeiros níveis, né? Ainda tem um pouco de aversão, de receio em trabalhar com dados, né? Mas nós vemos que a tendência hoje dos maiores clientes, com as melhores gestões, é essa, né? Pensando em desafios, eu vejo que um deles é a questão da integração desses dados. Então, nós temos aí muitas empresas hoje fazendo coletas, lançando soluções novas, então automatizando a coleta de dados diversos, né? Então a gente vai ter ali não só a parte documental, fiscal, mas a parte de nutrição, animal, a parte ambiental, e um desafio é esse. Ok, coletei todos esses dados, o que eu faço com isso, né? Então, eu tive uma experiência bem interessante, assim, tive a oportunidade de trabalhar com um pecuarista que fez a aquisição de um equipamento de ponta mesmo, né? E aí ele fazia toda a coleta da parte meteorológica. Eu tinha tudo mesmo. Temperatura, umidade, direção do vento, etc. Era algo sensacional. A cada 4 segundos eu tinha um dado. Eu tinha mais de 20 características de tudo aquilo. E o que a gente faz com isso, né? Então, assim, eu vejo ainda muito um investimento, muitas vezes, em tecnologia, sem um objetivo claro, né? Então, quando a gente fala de pecuária, tem muita coisa que sai na mídia, que parece muito legal de você fazer esse tipo de aquisição, mas qual que é a tua dor hoje na gestão, né? Então, eu percebo na minha experiência, né, uma das áreas que eu faço a gestão é a área de consultoria, e uma delas é justamente na integração de dados, principalmente a parte pecuária e contábil, né? Hoje você sabe o custo de cada animal da sua fazenda? Mas você sabe o custo mesmo? Você sabe quanto que é o custo da compra daquele indivíduo, quanto que ele consumiu de ração, o quanto que foi aplicado de medicamento, o custo da identificação dele? Qual que foi o rateio dos meus custos operacionais na produção daquele indivíduo naquele mês? Então, assim, esse é um nível de controle que ele chega a ser até muito básico em outras áreas, mas hoje, quem tem esse nível de dados e de informação está muito à frente na pecuária. Então, eu vejo que apesar das tendências de várias coletas interessantes que estão sendo feitas, o pecuarista ele tem que focar no que auxilia de fato em tomar a decisão dele. Então, assim, claro que isso vai variar muito de negócio para negócio, né? Então, assim, tem muitos pecuaristas que têm uma dificuldade muito grande com questão de estoque animal. Então, nós temos aí grandes propriedades a pasto, que isso é uma dor. Temos clientes que já vão ter mais desafios na parte documental, justamente nessa inserção de dados, na morosidade disso ou nos erros disso. E existem tecnologias para sanar esse tipo de problema. Outros enfrentam muitos problemas com a parte nutricional, né? E, mesmo que você resolva tudo, o importante é justamente integrar esses dados.
Porque até agora a gente falou de indicadores. Quando a gente fala de indicadores, normalmente a gente vai estar trabalhando com uma ou outra variável, né? Mas um outro valor muito importante para dados é a hora que eu faço os cruzamentos desses dados. Então vamos imaginar que uma coisa é eu ter uma balança e eu tenho lá o peso de, eu tenho, sei lá, 5, 6 pesagens por animal todos os dias. Pô, que legal. Agora, se eu tenho quanto aquele animal consumiu e eu consigo olhar, por exemplo, que ao fazer uma estratégia de troca de dieta, aquilo impactou no meu ganho de peso, opa, agora sim eu consigo tomar uma decisão mais inteligente, né? Então, a integração dos dados é um desafio. E eu consigo até dizer isso até com bastante propriedade, porque eu atuei em muitos mercados. E a gente está no estágio justamente agora do lançamento de muitas tecnologias pensadas em coletas, né? Mas ainda não chegamos no estágio, ou iniciamos o estágio agora, né, de justamente começar a integrar esses dados, né, e conseguir fazer essa tomada de decisão. Nesse projeto mesmo, desculpa, nesse serviço que nós atuamos mesmo, a integração da operação do campo, fechando lá a contabilidade, é algo assim que, por mais que pareça, novamente, para outras áreas, algo básico, normal, simples, algo extremamente desafiador dentro da pecuária. Porque o que acontece? O nosso produto, ele é um ser vivo. Então, ele tem muita complexidade envolvida, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse, a integração desses dados, né? E eu vejo ainda que não é uma tendência, mas é algo que a gente está passando por esse momento e alguns pecuaristas estão achando formas de sanar essa dificuldade em manter os processos dentro da fazenda. Então, como que eu mantenho essa coleta padronizada e de alta qualidade? Novamente, eu posso ter os melhores sistemas e soluções, porém, o que vai fazer acontecer, como você mesmo disse, Milena, são as pessoas, né? E eu acho que essa talvez seja a maior dor atual, né, que a gente tem no mercado. Muito bom. Esses pontos acho que deu para o pessoal entender bem, Vinícius, que realmente existem desafios, mas conforme a gente consegue trabalhar com ferramentas que pareçam separadas, o importante é integrá-las, né? Seja desde o lado dados ou técnico, como a gente começou o podcast, até a saída do animal, uma nota fiscal, quanto saiu de imposto, quanto que custou e todo esse custo bem amarrado. Esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal, para vocês entenderem, mas todas essas amarrações, todas essas integrações, vamos falar assim, elas estão dentro do processo produtivo. Realmente, você conhecer realmente o quanto seu boi custou no final, eu acho que é um desafio, porque muitos dados ainda são negligenciados, como, por exemplo, os dados sanitários, eles não são tão bons, geralmente, o pessoal não cadastra tanto, pela nossa experiência aqui, né, Vinícius? Então, se você tiver tudo amarrado e possui tecnologias que te ajudem e integrem essas informações, com certeza a sua gestão vai ser muito mais potencializada. Certo, Vinícius? Isso mesmo, Milena. Então, eu queria agradecer sua participação. Acho que foi muito bacana explicar isso para o pessoal, principalmente de você que está na área, está no time da ponta já tem bastante tempo, mas atuou em outros negócios também, mostrando essa evolução dessa parte da gestão dos dados e trazer toda a sua expertise aqui para quem está nos ouvindo, quem nos assistindo. Acho que vai ser de grande valia, de grande conhecimento para o pessoal. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído aí para os ouvintes. Então tá bom, até mais. Um abraço. Até mais.